Bom dia, nono ano, como estão todos? Nossa aula de ética de hoje vai ser uma aula de revisão dos nossos assuntos sobre o ECA, né? Mas o que seria o ECA? O Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, ela nada mais é do que um conjunto de normas que traz a doutrina de proteção integral dos direitos da criança, colocando a criança e o adolescente como sujeito de proteção e garantia de direitos, né? O Estado brasileiro, ele considera a criança e o indivíduo com até 12 anos de idade incompleto e adolescente aqueles que têm de 12 até os 18 anos de idade incompletos. Ambos devem usufruir de todos os direitos fundamentais que interferem a pessoa humana sem o prejuízo de proteção integral prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi criado pela Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, durante o governo federal do então presidente Fernando Collor. O projeto de lei, do Estatuto do ECA é de autoria do Congresso Nacional. O Estatuto da Criança e do Adolescente surgiu a partir da necessidade de acabar com os resquícios do autoritarismo do regime militar. Portanto, tinha como objetivo acabar o Código de Menores que havia sido elaborado durante esta ditadura, né? E para lembrar uma coisa, que é um dos artigos do ECA que são emblemáticos, que diz assim, o artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e o adolescente, né, e ao jovem com uma absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, respeito, à liberdade e à convivência familiar, comunitária, além de colocá-lo salvo em toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão. Trocando em miúdos, né? Aí tá falando que as crianças têm o direito à alimentação, à casa, ao lar, ao aconchego da família, né? A ter três refeições, a ter vestuário, a estar matriculado, a estar vacinado devidamente. Então, são todos esses direitos que as crianças e o adolescente têm, né? E por falar nisso, o ECA tem várias garantias, mas eu vou trazer para vocês umas dessas daqui, que é previsto na Constituição, tal como respeito à vida, à saúde, liberdade, dignidade, convivência familiar e comunitária, educação, esporte, lazer, profissionalização, proteção ao trabalho e prevenção, né? É importante. Essas são umas das garantias que o ECA traz. Por que o ECA traz essas garantias? Destacando o valor da criança e do adolescente. Como sujeito de direitos, o ECA prevê que eles devem, receber o máximo de dedicação devido à sua condição peculiar de pessoa de desenvolvimento físico, psicológico e social, e portanto tem a necessidade de ser suprida nas três esferas, né? Então, assim, ele visa que a criança e o adolescente ele possa estar recebendo essa orientação da família, e não só da família, porque o Estado também é dever do Estado, inclusive, né, fornecer aos pais, né, o local de trabalho, emprego e tudo mais, para que esses retornem e tragam para os seus filhos, né, em forma de alimentação, em forma de vestiário, em forma de saúde e educação. Inclusive, educação é algo que é pautado no Estado também. É obrigação do Estado, né, dar essa educação principalmente aos jovens, né, às crianças e os adolescentes. Os avanços na garantia, pelas garantias dos direitos da criança e do adolescente com o estatuto, né, assegurou já na Constituição de 1988, né, transformando
a forma de perceber a criança e adolescente no Brasil. Dentre essas conquistas, o direito da criança, da infância e da juventude estão o direito à convivência familiar, como eu já falei, a prioridade de medidas de proteção socioeducativa, articulação e integração de ações governamentais e não governamentais na política de atendimento quando a criança precisa. Sabe, tem assim, vocês já ouviram falar de ONG? Vou dar um exemplo para vocês. ONGs são organizações não governamentais, como estão aqui, né, nisso que eu falei. E muitas das vezes elas têm projetos, ela tem curso de computação, curso de dança, um curso de futebol que pode estar ingressando você no ramo do futebol. Então, assim, essas organizações, essas ONGs, elas fazem essas medidas de proteção, né? Elas articulam a integração e ações para que a criança e o jovem, o adolescente possa estar inserido dentro da sociedade e longe de vários perigos que a própria sociedade pode estar tendo, né? Então, assim, a municipalização de atendimento com a criação dos conselhos tutelares no município brasileiro, que por sinal em outro momento eu vou estar falando para vocês sobre o que é o conselho tutelar e quão importante ele é. Viu? Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Tchau, tchau, forte abraço.